Vamos lá, pessoal. Escute uma coisa, você não é o melhor porque você tem dinheiro, você não é melhor porque você tem fama, você não é melhor porque você tem bens, você não é melhor por qualquer coisa que você possua dentro dos bens materiais, mas você é melhor por causa de Deus, porque Deus te escolheu e deu a você o seu espírito, não é? Você é melhor por causa da graça de Deus. Agora escute, toda vez que você se colocar como ser o melhor, você sempre vai buscar um padrão. E o mundo vai sempre estabelecer, não, o padrão é tal pessoa, o padrão é tal pessoa, o padrão é isso, o padrão é aquilo. Então você acaba perdendo essa visão de ser o melhor. Agora, quando você entende que você é único, quando você entende que não tem ninguém igual a você, então você para de se comparar com outras pessoas. Você agora entende que se você é único, você não precisa se comparar. Outra coisa, você precisa entender que Deus te fez para ser o melhor. Não é? E te deu toda a capacidade, todo o poder para que isso aconteça. Só que acontece diante dessa situação? Quais são os desafios que vêm diante de nós? A desmotivação, os medos, as emoções tóxicas, não é? As situações da vida, como abuso, como palavras negativas, principalmente no período da nossa formação quando criança, e a gente vai captando isso e assumindo esse tipo de coisa. E aí vai perdendo nossas competências, nossas habilidades, vai ficando meio nebuloso a forma para a qual Deus nos criou e para que Ele nos criou, e a gente vai perdendo isso e vai achando que nós não somos capazes, que a gente não consegue avançar, que a gente não consegue realizar, né? Aquela visão da incompetência, não é? Mas, gente, você não precisa se comparar com ninguém, você é único, não é? Você não precisa se comparar com ninguém, você não é igual a ninguém, só que Deus te criou com um propósito, você tem uma digital diferente, você é uma pessoa diferente, não existe nenhuma pessoa igual a outra. Então, dentro dessa proposta, nós entendemos que é por causa da graça de Deus, porque Deus te escolheu e me escolheu, não porque eu sou bonitinho, não porque eu sou bonzinho, Deus me escolheu pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia. E por causa disso, Ele me criou para um propósito, para que eu possa viver dentro desse propósito, para que eu seja um especialista e não um generalista. Lembra que a gente tem falado aqui que aquele que faz tudo não faz nada, não é? Ninguém é bom em tudo, não é possível. A Bíblia diz que o bom é Deus, não é? Aí sim, mas nós não somos bons em tudo, e muitas pessoas não sabem para que foram criadas, não têm um propósito, não entenderam o propósito de Deus na sua vida e acabam perdendo uma oportunidade grande, que é a oportunidade de vivenciar o melhor de Deus naquilo que faz, em ser o melhor de Deus. Outra coisa que eu vejo nas pessoas é que elas fazem tudo ao mesmo tempo, né? Elas querem fazer tudo, ou então começa uma coisa e não termina, começa outra coisa e não termina, começa outra coisa e não termina. E aqui entra os 5 traumas. Quais são os 5 traumas, pessoal? Abandono, rejeição, exigência, humilhação e traição. Esses são os 5 traumas. E a gente percebe o quanto as pessoas, a partir desses traumas, limitam seu potencial, a sua criatividade, não conseguem avançar, se sentem diminuídos, têm uma autoimagem, autoestima totalmente negativa, não tem amor próprio, percebe que não consegue e não vai fazer. E isso aí é muito complicado dentro da proposta que nós temos trazido aqui. Olha só, o Dr. Anders Ericsson, ele é o principal especialista em especialistas. Na verdade, ele estuda especialistas. O que os especialistas têm e o que eles precisam para se tornar um especialista? E esse homem, esse doutor, ele diz o seguinte, que para que você seja um especialista, você precisa 10.000 horas práticas para alcançar o domínio de qualquer ofício. Você precisa de 10.000 horas práticas para alcançar o domínio de qualquer ofício. Então, gente, diante dessa pesquisa do Dr. Ericsson, nós percebemos que nós somos uma sociedade de quebra-galhos. Pessoas que não se especializam. Conversando com alguns profissionais, eu perguntei para eles sobre essa questão e o maior problema nos profissionais brasileiros é a mão de obra. Porque a mão de obra é muito ruim. As pessoas não se especializam, são meia boca. Já ouviu falar disso? Não é? Meia boca, faz as coisas pela metade, não fazem a coisa completa. Muitas vezes chega uma pessoa na tua casa para arrumar a geladeira, o fogão, ou então mesmo a máquina de lavar, e a pessoa chega lá e cobra uma coisa horrorosa, e de repente uma peça só pequena, porque falta caráter, falta comprometimento, né? Ela quer ganhar em cima de você. Por quê? Porque é uma pessoa incapaz.
Outra coisa, a pessoa coloca tantos problemas na sua máquina de lavar, no seu eletrodoméstico, que você fala, meu Deus, vou ter que comprar outro. Mas o que é isso? Isso é incompetência. E a pessoa precisa jogar isso para poder ganhar dinheiro em cima do outro. Mostra a sua incapacidade, mostra que ele não é capaz de fazer o melhor. Porque a pessoa honesta, tem caráter, ela vai dizer, vai cobrar o justo e vai trabalhar o justo. E essa pessoa, gente, é um especialista. E um especialista, você vai concordar comigo, a gente vai sempre buscar, não para o emprego dele, né? Não tem como parar o emprego dele. Olha só, eu estou já aí, pelo menos 20 anos, atendendo no consultório, e eu vou dizer para você, nesses 20 anos, nunca me faltou paciente, nunca me faltou, mesmo diante das crises, não me faltou paciente. Hoje eu atendo pela internet e não me falta paciente. Por quê? Porque Deus é na minha vida, porque Deus me escolheu, porque eu quero abençoar pessoas. Então, dentro dessa proposta, eu começo a entender que aquilo para qual eu fui criado vai ser uma referência e as pessoas vão começar a falar de você, as pessoas vão começar a indicar você, não é? Tem um homem que diz o seguinte, faça tão bem feito aquilo que você está fazendo, que as pessoas vão querer ver, chamar outras pessoas para ver você repetir aquilo que você está fazendo. Isso é lindo, é maravilhoso. E Deus quer que você seja assim. O que eu estou falando aqui é que você é o melhor de Deus, porque você é único. Deus te capacitou. Agora você precisa se especializar. E aqui o Dr. Anders Ericsson, um homem que é especialista em especialistas, né? Ele vai buscar as características do especialista. Ele chegou à conclusão que para você ser um especialista, você precisa de 10 mil horas práticas no seu ofício, naquilo que você realiza, né? Naquilo que Deus mandou você realizar, nos dons, talentos que Deus te deu. Você precisa se especializar. Isso faz toda diferença. Então não adianta ser esforçado. Não adianta só ser estressado. Piorou ainda, né? Não adianta ser aquela pessoa comprometida se você não sabe qual é o propósito de Deus na tua vida. O que Deus criou você para ser. Entendeu isso? E nós temos falado aqui, mostrado para você as características de quem é o melhor. Então olha só, eu digo essa afirmação: os melhores nunca perdem. Ouviu o que eu disse? Os melhores nunca perdem. Você é um dos melhores. E eu vou te mostrar o que os melhores nunca perdem. Nós temos falado aqui que você precisa ser o autor da tua história. Você não tem que dar a caneta da tua vida para outras pessoas. Você não tem que dar a direção, a liderança da tua vida para outras pessoas. Você tem que dar essa liderança para você mesmo, você tem que assumir isso, você tem que tomar posse disso e escrever a tua história de maneira extraordinária. Então, os melhores nunca perdem. O que eles não perdem? Primeira coisa, eles não perdem a motivação, apesar de situações desmotivadoras. Eles passam por situações difíceis, eles passam por situações complicadas, eles passam por situações onde os outros querem tirar a motivação, mas eles permanecem motivados, porque eles têm uma coisa chamada automotivação. A motivação deles não depende de pessoas ou de situações. Eles entendem por que eles viveram, por que eles vivem, quais são as habilidades, o que eles querem e onde eles querem chegar. Isso vai fazer toda a diferença. André Coutinho disse aqui, somos únicos, temos a perfeição do Pai, temos a graça que Ele nos deu para buscar, sabedoria, entendimento, para um crescimento debaixo da vontade do Pai. Exatamente isso. Só que assim, os problemas emocionais, os vícios emocionais, né? Os traumas, as emoções tóxicas, os problemas e embates da vida, as guerras que nós vivemos, as tempestades que passamos, nós temos transformado isso num sentimento de falta de capacidade. Ao invés de transformar isso, sabe no quê? Naquela palavra resiliência, né? Transformar a fraqueza na força, a dor em poder. Isso aí faz toda a diferença. Tá entendendo isso? Então, gente, eles nunca perdem a motivação. Segundo, eles nunca perdem o seu foco no propósito, apesar dos desafios. Eles passam por desafios, mas os desafios não fazem eles desistirem. As frustrações não fazem eles desistirem das motivações. Tá ouvindo? Tá entendendo? Gente, pega papel e caneta aí, pessoal. Escreve isso. Porque Deus vai ministrando no teu coração, vai surgindo ideias aí, você precisa escrever essas ideias. Porque senão termina a live e você ouviu mais uma live. Agora, quando você escreve, você vai rever. Você vai ver de novo. Não é? É importante você fazer isso.
Quando a gente escreve, não é? A gente não tem o problema da memória, que a memória engana a gente. Eu já ouvi isso, já pensei assim, entendi aquilo e de repente esqueceu. Mas quando você escreve, aquilo tá ali, não é? Deus é tão tremendo nisso que ele deixou a Bíblia para mim e para você. Ele escreveu a Bíblia. Então a importância da gente escrever também e trazer isso para a nossa vida, porque isso vai nos ajudar a avançar, a crescer. Tá legal? Vai compartilhando aí, pessoal. Vamos lá, hein? Vamos para cima. Não perde a motivação, apesar das situações desmotivadoras. Nunca perde o foco, apesar dos desafios frustrantes, principalmente. Nunca perde a visão, apesar das tempestades. Olha só, as tempestades, elas trazem uma visão nebulosa, trazem uma situação de medo, não é? As tempestades fazem você não enxergar. É ou não é? Principalmente quando você só foca na tempestade. Sabe por que essas pessoas não perdem o propósito, elas não perdem a visão? Porque elas não estão focadas no problema, elas estão focadas na solução. Elas estão focadas em algo maior. E toda vez que você foca no problema, sabe o que acontece? Carol, sabe o que acontece? Você acaba perdendo a tua capacidade, a tua criatividade, a tua fé. Quando você foca no problema, começa a gerar medo, murmuração. Eita, agora eu vou falar, hein? Posso falar, gente? Vou falar, hein? Murmuração, você começa a tornar uma pessoa, começa a gerar os pitis. Você tem piti? Tem. Pode ter certeza que tem. Por que isso? Porque você focou no problema. Você se torna uma pessoa intragável, uma pessoa que ninguém conhece. Que pessoa é essa? Ela é tão boa, tão tranquila. E agora olha a situação dela. Por quê? Focou no problema. Focou na falta de perdão, focou no pecado, focou na situação negativa. Não. Se Jesus focasse no pecado, nós estávamos perdidos. Mas ele focou no quê? Na libertação, na salvação, no perdão. Ô, glória! É isso. Tô falando, hein, gente? Tô falando mesmo. É isso aí que faz diferença. É isso aí que está mudando a vida. É isso que leva você a um estágio maior, a uma visão maior, a ser o melhor naquilo que você realiza. Escute aí. Para de uma falsa humildade. Quando você vai buscar um médico, você quer o melhor. Quando você tem que fazer uma cirurgia, você vai lá naquele cara que não estudou? Você vai fazer isso? Ou você vai uma pessoa que já testou, que já provou? Eu fiz a cirurgia bariátrica. Perdi aí 45 quilos. Gente, eu pesquisei o médico, né? O meu médico já tinha mais de 1000 cirurgias. Era uma pessoa preparada, especialista naquilo que fazia. Agora imagina, eu vou para a mesa de cirurgia com um cara que não sabe direito o que vai fazer? É isso? Só que muitas vezes nós somos assim naquilo que fazemos. E diante de Deus somos assim também, na meia boca, porque não entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas. Você está entendendo isso? Então olha só, não perca a motivação, não perca o foco, não perca a visão, não perca a criatividade e a disciplina, não perca, apesar das lutas, apesar da preguiça. Já ouviu falar sobre isso? Apesar daquilo que acontece em torno de você, você não tem controle da tua vida externa, você tem controle da tua vida interna. Você tem que dar a direção, senão a preguiça vai tomar conta de você. Você vai começar a acreditar em mentiras. E tem um monte de gente que acredita num monte de mentira aí e não toma decisão como deveria, não é? Então, gente, nunca perca a sua disciplina, a sua criatividade, apesar de situações de luta, de problemas. Outra coisa que eles nunca perdem, os melhores nunca perdem sua vontade de vencer. Escute, apesar das derrotas momentâneas que eles podem passar, isso não faz com que eles desistam, que eles joguem a toalha, que eles tenham medo, que eles não avancem. Não. Nada disso. Na verdade, uma derrota faz com que eles se aprendam, que eles transformem aquilo em força, a dor que sentiram em força, em capacidade para avançar. E em último lugar aqui, olha só, eles nunca perdem a fé, apesar dos inimigos, apesar das situações, dos ambientes que eles estão vivendo, apesar das palavras negativas, das notícias ruins, eles não perdem a fé, porque a sua fé não está nas coisas, né? A sua fé está em Deus. E Deus ninguém pode controlar. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, será o Deus de amanhã. Deus, ele não muda, ele é o Senhor. Então, se eu creio que Deus não muda e não mente, eu posso confiar nele e viver a partir dessa promessa, dessa visão de que ele tem para mim. Você está entendendo isso?
Gente, que isso fique no seu coração, que você seja impactado por essa palavra, que você possa ser transformado a partir dessa decisão que você vai tomar hoje, de ser um especialista e parar de ser um generalista, de fazer tudo que você quer fazer ao mesmo tempo. Quem faz tudo, não faz nada, não é? Ninguém consegue ser bom em tudo. Deus não te criou para isso. Pode ter certeza disso. Querido, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, é um texto que você precisa decorar. Não é nem ler, é decorar. 2 Timóteo 1, 7 diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aqui vai mostrar o que Deus não nos tem dado, não, e aquilo que Deus nos tem dado. Está ouvindo? Olha só, primeira coisa que nós vemos aqui, que Deus não nos tem dado. Ele diz, Deus não tem nos dado. Escuta, isso não é para você. Para de buscar isso. Para de viver isso. É covardia. Sabe o que é covardia? Covardia é medo, desespero, angústia. Pessoas que não realizam por causa do sentimento de incapacidade. Isso é covardia. É a pessoa que fica dando desculpa para não realizar aquilo que Deus chamou ela para realizar. Ela tem um desafio, ela tem uma situação que ela tem que tomar, ela não realiza. Sabe por quê? Porque é covarde. Você é covarde? Quem é covarde, manda aí, eu sou covarde. Vai, quero ver. O covarde nunca disse que é covarde. Quando você começa a tomar decisão e perder essa capacidade de ser o melhor, você começa a agir como covarde. Agora escuta, para de buscar aquilo que Deus não te deu. Agora escuta o que Deus te deu, presta atenção. Deus nos deu o espírito de poder. Espírito de poder. O mesmo texto que diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A palavra dunamis no grego. Isso é poder, autoridade para você realizar coisas tremendas e maravilhosas. Deus te deu para ser testemunha, para viver o melhor de Deus. Deus já deu esse poder. Outra coisa que Deus deu, amor. E a palavra amor aqui é ágape, é amor sacrificial. É amar, não é? Sem eu merecer. Isso é graça. Esse é o amor que Deus nos deu. Poder, amor, moderação. Sabe o que é moderação? Moderação, gente, olha só que palavra tremenda. Atitude de continuar na medida exata. Escuta aí. Na medida exata. Segundo, comportamento ou característica de quem evita excessos. Gente, excesso de futuro, não é? E eu digo que isso é ansiedade. Para mim, ansiedade é você querer o que Deus não te deu. Sabe o que Deus não te deu? O futuro. E tu quer o futuro, tu quer viver no futuro. O futuro pertence ao Senhor. Isso é ansiedade. E o passado, Deus também não te deu o passado. O passado já passou. E você quer mudar o teu passado. Você não vai mudar o teu passado. Tu vai tentar mudar o teu passado e destruir o teu futuro e o teu presente. Deus te deu o presente. Só que o excesso de presente te leva ao estresse. Então escuta. Escuta aí. Deus nos deu um espírito de moderação. Sem excessos. Equilibrado. Moderado. Ok? Outra coisa que demonstra prudência. Espírito de moderação é aquele que demonstra prudência. Então que a gente possa vivenciar isso, porque isso vai trazer para a nossa vida uma proposta totalmente diferente. E vai abençoar você a alcançar, a ser o melhor. Para de ser quebra-galho. Para de ser aquele que faz qualquer coisa, não é? Que faz tudo, mas especialize naquilo que Deus tem te chamado. E seja, né, aquela pessoa que vive no centro da vontade de Deus, porque isso vai mudar a tua história. Tá legal? Gente, Deus abençoe. E até a próxima semana, segunda, quarta e sexta. Deus abençoe!